Olá pessoal, eu vou apresentar esse trabalho. Eu sou Francisco Zampiroli. Então, esse trabalho é sobre avaliações automáticas de questões de programação em um curso de larga escala, com muitos alunos. Então, os coautores são Cristiane, Heitor, Valério e o Guiou. A gente é da UFABC. Então, o conteúdo dessa apresentação está apresentado aqui nesse slide: motivação, materiais e métodos, que é a parte principal do nosso trabalho, né? Falando das questões paramétricas envolvendo código, que eu chamei aqui de PQ. Então, esse trabalho é um trabalho que já vem sendo desenvolvido há muitos anos. E nessa versão online, o último trabalho, o primeiro trabalho é esse daqui, publicado em 2019, onde a gente não usa questões paramétricas no plugin VPL do Moodle. No ano passado, a gente publicou um trabalho usando um modelo não muito prático, mas também produziu um resultado interessante. E esse trabalho, que é o melhor que tem, publicado aqui no nosso congresso do LACO, é sobre questões paramétricas, onde os casos de teste são são criados de forma automática, que é a grande vantagem. Aqui a gente tinha que criar os casos de teste manualmente e tinha um número limitado de variações de cada questão. Tá? Tem resultados preliminares, conclusões e trabalhos futuros. Então, como gerar exames para muitos estudantes? Então, disponibilizando um banco de questões grande e usando um sistema dedicado para fazer avaliação. Isso permite minimizar as fraudes, onde a gente cria questões únicas para cada estudante. E a correção, como corrigir de forma automática? Então, usando essa integração proposta nesse trabalho, que é usando o MC-Test integrado com o Moodle e o plugin VPL. Então, vamos falar rapidamente desse trabalho aqui, publicado em 2019, sem o uso de questões paramétricas no VPL. A gente fazia questões paramétricas, mas era restrito, a gente tinha que fazer as correções manuais, sem o VPL. Então, esse é um trabalho publicado nesse congresso aqui. E a gente tem agora a possibilidade de usar os plugins VPL. Se a gente não fizer questões paramétricas, uma questão para todo mundo, a gente consegue usar o plugin VPL, mas não é muito prático. No ano passado, então, como é que a gente criou essas questões paramétricas? A gente criou, é um trabalho publicado no SBI, né? A gente criou, para cada questão, na descrição da questão, a gente sorteava uma letra para descrever qual era o modelo. A gente criava os casos de teste manualmente, um caso de teste para cada modelo. E o aluno tinha que submeter, além do código em Java, a gente só tinha feito correção automática para Java, tinha que também mandar um arquivo TXT, model.txt, contendo só uma linha falando qual era o modelo que foi sorteado na questão dele. Então, apesar de ter as questões paramétricas, a gente tinha um trabalho ainda grande de
gerar os casos de teste e também o aluno cometia falhas de não mandar o modelo correto, às vezes esquecia de mandar o modelo, então aí era difícil, tinha uma certa dificuldade para implementar esse método para muitos alunos. Então a solução foi essa que a gente vai apresentar agora, que é criar uma estrutura no MC-Teste para gerar os casos de teste de forma automática. Então, como é que a gente implementou esse método? Então, aqui é parte da tela do MC-Teste de um exame, né? De um exame. Então, aqui a gente, nesse botão aqui, se a gente escolher o JSON, o professor vai receber um e-mail com um arquivo JSON, linker.json, com todos os casos de teste de cada questão que ele selecionou aqui. O professor pode imprimir as provas e aplicar presencialmente, ou também pode mandar um PDF para cada aluno com a prova única para o e-mail institucional do aluno. Tá? E além disso, o professor vai receber um arquivo CSV com esse nome, contendo a variação que cada aluno recebeu, tá? Para poder fazer a integração com esse linker aqui, .json, lá no Moodle. Então aqui tem as questões, né? Clicando em uma dessas chaves aqui do banco de dados, eu tenho esses recortes aqui da tela do MC-Teste. Então, quando o aluno clica aqui em criar PDF, o professor clica aqui em criar PDF, ele vai visualizar como é que foi desenhado a questão. Então, aqui tem as partes paramétricas, que eu vou explicar no próximo slide. Aqui, cada vez que o professor clicar aqui, vai gerar um número diferente aqui e também exemplos diferentes aqui, de entrada e saída esperada. Então, detalhando a descrição da questão, né? Então, aqui é uma parte paramétrica que está na descrição da questão. Aqui também é outra parte paramétrica que vai colocar um exemplo de forma aleatória, a resposta esperada. Né? E aqui foi feito isso daqui para o MC-Teste reconhecer que essa é uma questão para ser gerada no PDF, então essa é a palavra-chave, comente, begin comment, end comment. Se tiver isso numa descrição de uma questão, então ele vai criar essas respostas colocadas em um arquivo linker.json, seguindo essa anotação aqui. Então você tem um input, são várias entradas, então essa entrada aqui, 715.78, é o que vai ser desenhado na questão. Ele sempre pega o primeiro caso de teste. Tá? E aqui é a resposta esperada, 35.79. Aqui o segundo caso de teste, a resposta esperada e assim sucessivamente. O número de casos de teste aqui você especifica nessa parte aqui. No caso eu gerei 4 casos de teste, eu poderia gerar 40 casos de teste, quantos casos de testes eu quisesse. Então, é uma estrutura bem própria, e aqui é um trecho de código que é escrito em Python para calcular esses casos de teste, que é essa parte aqui. São essas 32 linhas. Então, eu não vou entrar em detalhe daqui, mas é só para exemplificar que não é muito difícil criar uma questão paramétrica, totalmente paramétrica, gerando os casos de teste de forma aleatória. No MC-Teste. Tá? Então, só para recapitular, o professor cria um exame, escolhe as questões que foram preparadas de forma própria para criar a correção automática no Moodle. Então, o professor recebe esse arquivo com os casos de teste, recebe a variação que cada aluno recebeu,
E ele também, o professor deve, numa atividade VPL do Moodle, baixar também esses arquivos disponíveis aqui no GitHub, que viabiliza a correção automática usando esses arquivos aqui. Tá? E hoje a gente implementou soluções para o aluno responder as questões em Java, JavaScript, C, C++, R e Python, por enquanto. Então, os resultados preliminares, a gente aplicou esse método, um curso durante essa pandemia, né, em 2020, para 1.407 estudantes. Esse curso é um curso de 2 horas semanais, laboratório, com 43 laboratórios, 12 semanas, 2 horas cada. A gente adotou listas unificadas, como eu acabei de explicar, semanais de exercício programa, eram 5 questões por semana que o aluno tinha que submeter no Moodle. A gente ofereceu também, de forma original, material didático em Colab, onde o aluno estudava pelo material didático. O nosso método ele foi oferecido aos professores e 28 turmas adotaram integralmente o nosso método. Os outros optaram por não adotar o nosso método. Então, nessas 28 turmas, aproximadamente 900 estudantes adotaram esse método. A gente, no final do curso, enviou um questionário opcional, obtivemos 443 respostas, e dessas, 67% dos alunos gostaram do material em Colab, e o nosso método de material em Colab e correção automática no Moodle e as listas semanais, a gente obteve uma média aproximada de 82% de aprovação do nosso método. Em mais detalhes, então aqui é uma questão específica que também está no artigo, sobre questões unificadas, então a média aproximadamente 4.1 de 5, e aqui sobre a correção automática no Moodle de 4.2, 4.1 também de 5. Então aqui é ligeiramente menor. Então você tem aqui o primeiro quartil, 25% deram notas inferiores a 4, e aqui 25% deram notas inferiores a 3. Então o nosso método foi muito bem avaliado. Então, conclusões: como gerar exames para um monte de estudantes, a solução, por exemplo, usando o banco de questões, como eu apresentei no nosso artigo aqui no MC Teste. Como minimizar a fraude, criando questões únicas para cada estudante. E como corrigir de forma automática, fazendo essa integração de MC Teste, Moodle e VPL. Então, trabalhos futuros, a gente precisa trabalhar para criar mais questões paramétricas e também fazer treinamento de como usar esse método, tanto para instalar em outras instituições, é um software totalmente gratuito, disponível no GitHub, também treinar os professores para usarem esse material. Então, eu tenho praticamente 1 minuto. Antes, eu vou mostrar como é que a gente roda o método, é bem simples, né? Então, aqui no MC Teste, eu entro no MC Teste, aqui em exames, eu vou pegar um exame aqui, né? E aqui está a página. Então, eu escolho aqui o JSON, eu já escolhi uma questão, essa que eu mostrei no artigo, clico aqui em criar variações, são 100 variações de questões, tá? Então demora alguns segundinhos aqui, e ele já mostra, já envia para mim ó, já acabou, e também eu posso ver aqui o PDF da questão aqui. Então a turma só tem um aluno aqui, né, que sou eu. Então eu tenho esse PDF aqui. E aqui só para mostrar que eu recebi também os arquivos aqui, a variação, né?
e também o arquivo JSON aqui. Bom, acabou o tempo, é isso, obrigado.